Iniciando a gravação, a gente vai entrar agora num bloco da disciplina, a gente vai falar do diagnóstico, a gente já falou do imunodiagnóstico, das técnicas de forma geral. Quem me solicitou, eu já enviei os livros, tá? Uma aluna conseguiu o livro que eu falei que tem lá na biblioteca, que é muito bom, o livro que tem na biblioteca da Unime, eu enviei para alguns líderes e para quem me solicitou. Quem não teve acesso, pode mandar um e-mail que eu faço o compartilhamento também desses livros, tá? E a gente vai entrar agora num bloco onde a gente vai falar especificamente, né, agrupando as doenças, tá? Como é que mais ou menos a gente faz o diagnóstico. Normalmente é uma sorologia de forma geral, né? Ou então a gente vai detectar antígenos específicos ou anticorpos monoclonais para esses antígenos específicos. Então a gente vai ter essa variação, a gente vai aprender falando de cada uma das doenças. Hoje a gente inicia falando sobre doenças, diagnóstico imunológico e doenças virais e bacterianas. E aí, falando mais especificamente, quando a gente fala de doenças bacterianas, a gente tem uma marcante que é importante, o diagnóstico imunológico, que é a sífilis, tá? A sífilis ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, e a bactéria que causa essa doença é o Treponema pallidum. Esse treponema, a infecção, né, o indivíduo que foi infectado por essa bactéria, a doença ela vai se manifestar em 3 estágios, né, o que se chama de sífilis primária, secundária e a tardia. É importante falar dessas fases da doença porque o comportamento biológico do indivíduo ele vai variar, né? Então, por exemplo, na sífilis secundária, o indivíduo ele começa a produzir uma maior quantidade de anticorpos, e no momento que ele produz essa maior quantidade de anticorpos, a gente vai ter efeitos que a gente chama de efeito prozona, que eu já falei um pouquinho, né, mas a gente vai reiterar falando nessa aula aqui. Então, na sífilis, a gente vai ter o que a gente chama dessa sífilis primária, onde o indivíduo ele vai ter lesões cutâneas dentro de 10 a 90 dias, gerando uma úlcera no local onde foi inoculado essa bactéria. E essas úlceras, essas lesões, a gente pode chamar de cânceros, né? Que é a região onde foi que essa espiroqueta, porque o Treponema pallidum é uma bactéria, né? Em forma de espiroqueta, e são os locais primários de replicação. A partir daí, essa bactéria ela pode cair no sistema linfático e caindo lá no sistema linfático se disseminar para diferentes regiões do corpo. Então, na sífilis primária, ela vai ocorrer, né, a doença, né, e as manifestações ela ocorre de forma local. A partir dessa fase, ela pode ser uma doença mais sistêmica, uma doença disseminada, que é o que acontece já na fase secundária da infecção pela sífilis, né, da infecção pelo Treponema pallidum, né, no indivíduo que está com a doença que a gente chama de sífilis. Esses sinais clínicos da doença disseminada, o indivíduo ele pode ter lesões cutâneas, então ele vai ter manchas por todo o corpo, pode gerar dor de garganta, ter síndrome que a gente chama de síndrome gripal, né? Dor de garganta, dor de cabeça, febre, dor muscular, perda de peso, né? Aumento de linfonodos em diferentes regiões. E na tardia, né, onde vai ter envolvimento de órgãos específicos, né? Então pode ter essa inflamação, após essa inflamação difusa que acontece na sífilis secundária, o indivíduo ele pode gerar o que a gente chama de neurosífilis, né? Quando essas bactérias vão para a região de glândulos nervosos ou sistema nervoso, e a sífilis cardiovascular, lesão, né, no sistema cardiovascular. Pode também ter, né, a destruição em diferentes órgãos, então o indivíduo ele pode gerar lesão em articulações, né, gerando artrite, demência ou cegueira. Ou
né, que infelizmente é uma coisa que não é incomum, que é a sífilis, né, congênita, onde a mãe ela passa, né, para o bebezinho intrauterino. Então, ela pode passar lá para o feto essas bactérias, né? E aí vai ter umas infecções onde pode gerar malformação fetal, desenvolver rinite aguda, né? O indivíduo, né, o bebezinho nascer cego, surdo, né? Ou com sífilis cardiovascular, porque são as regiões mais afetadas por essa bactéria quando ela se dissemina na corrente sanguínea. Então, lesões na região, né, de entrada, né, ou lesões disseminadas, onde o indivíduo vai ter lesões por toda a pele, quando chega na fase disseminada. E aí, como é que se dá esse diagnóstico, né, para sífilis? A gente vai agrupar os testes diagnósticos em dois grupos. Né? Um grupo onde a gente chama de testes treponímicos e testes não treponímicos. Lembrando que esse nome treponêmico, ele vem da bactéria Treponema pálido, tá? Então, quando a gente fala, né, de testes treponêmicos, vão ser aqueles testes extremamente específicos. São os testes onde, né, o indivíduo, né, a gente vai detectar no indivíduo anticorpos específicos para o treponema pálido. Né? Ou seja, a gente vai usar naquele diagnóstico, naquele kit diagnóstico, antígenos específicos da bactéria. Porque a gente separa normalmente nesses testes para sífilis? Porque a gente pode ter na doença, o indivíduo que está doente, né, que tem infecção pelo treponema pálido, no momento que a doença é disseminada, né, que vai ter essa fase de disseminação, o indivíduo ele vai ter lesão em diferentes regiões, né, podendo, por consequência, fazer uma ativação policlonal e produzir diferentes anticorpos nessa fase da doença. Não só anticorpos direcionados especificamente para essa bactéria, né, anticorpos que são produzidos por algumas estruturas da célula por causa desse excesso de lesão, essa lesão disseminada que acontece, tá? Então, a gente pode detectar e associar, né, quando a gente faz testes específicos, e aí a gente vai ver anticorpos específicos que realmente foram produzidos e direcionados para bloquear, né, para neutralizar a bactéria que causa a doença. E os não treponímicos, né, vão ser os testes onde vão detectar anticorpos não treponímicos, ou seja, anticorpos que não são específicos, mas que estão presentes quando o indivíduo tem a doença, né? Quando ele apresenta a sífilis. Pode acontecer em outras doenças? Pode, tá? Doenças cardiovasculares, por exemplo, pode ter a produção desses anticorpos não treponímicos. Porém, a gente vai fazer, então, esses testes não treponímicos como triagem. Então, pega ali aquela galera toda, se ela realmente tiver sífilis, ela vai dar positivo no não treponêmico, e aí a gente confirma para não confundir com outras doenças nos treponêmicos. Então, qual a diferença entre os testes treponêmicos e não treponêmicos? Os treponêmicos são aqueles onde a gente usa, né, onde a gente vai detectar anticorpos específicos contra o treponema pálido. Nos não treponêmicos, a gente vai detectar, né, anticorpos que não são específicos para o treponema pálido, porém vão estar presentes quando o indivíduo tem a sífilis, ok? Entendido essa parte? Entendido. Então vamos lá. Esses testes eles podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Aí vocês lembram esses termos, né? Quando a gente fala de diagnósticos no geral, quantitativos é quando eu consigo falar quantidade em números. Então eu posso dizer o título sorológico, eu posso dizer quanto, né,
daquele título, o meu paciente é positivo, e aí, quando eu digo quanto daquele título o meu paciente é positivo, eu consigo associar, né, a quantidade de anticorpos presente na amostra. Né? Lembra quando a gente falou daquelas diluições lá na aula prática? Então, se eu tenho uma diluição 1 para 1.280 e ainda está positivo, significa que se eu diluir 1 para 1.280, o paciente ainda tem anticorpos suficientes para reagir ali com o meu teste, e tendo anticorpos suficientes para reagir com o meu teste, significa que tem uma grande quantidade de anticorpo. Então, quanto maior a diluição, quanto mais eu diluo e ainda está positivo, significa que eu tenho uma grande quantidade de anticorpo naquela amostra. Então, eu posso quantificar e saber o quanto de positivo ali, o título da minha reação no diagnóstico da sífilis e das outras doenças que a gente vai falar ainda hoje. E qualitativo, eu vou dizer se é positivo ou se não é, se o indivíduo tem a doença ou se ele não tem a doença. E aí, importante, como eu falei, quando a gente fala de sífilis, a gente não pode deixar de falar, né, do fenômeno do efeito de prozona. E aí eu falei um pouquinho lá desse efeito na primeira aula de imunodiagnóstico. Tá? Quando a gente fala desse efeito prozona, eu vou botar aqui o gráfico novamente, né, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala do efeito prozona, a gente tem a associação, né, àquela zona de ideal onde a gente vai ter o efeito de reatividade positiva. Então, né, a gente tem aqui, né, a região onde eu tenho esse excesso de anticorpos, tá? E tem o que a gente chama de zona de equivalência, que é a zona onde eu vou conseguir deixar a quantidade de antígeno suficiente, a quantidade de anticorpo suficiente para que haja, né, uma reação ideal. Então, o efeito prozona é justamente pró antes, né, do que da zona de equivalência, a zona onde eu tenho a quantidade ideal de anticorpo e de antígeno para que reaja e eu tenha uma reação ou verdadeiramente positiva ou verdadeiramente negativa. Então, na sífilis secundária, como é uma doença disseminada, ocorre o que a gente chama desse efeito prozona, né, que vai ser o efeito onde eu tenho uma grande quantidade de anticorpos na amostra do paciente, e aí essa grande quantidade na amostra do paciente, ela não vai ter uma reação, né, ideal ali com os antígenos do meu teste, não tem na reação ideal com os antígenos do meu teste. Qual o grande problema? Né? Eu vou ter um falso negativo. Então, tendo um falso negativo, vai passar onde aquele paciente que realmente tem a doença, ele vai estar antes, né, dessa zona. E aí, como é que eu evito esse efeito prozona, né? Ele vai ser facilmente identificado quando a gente pega aquela amostra pura, amostra de soro pura do paciente e dilui, né? E aí, normalmente, né, nos testes, né, treponêmicos e não treponêmicos, a gente vai fazer uma diluição 1 para 8, 1 para 16, ou seja, a gente dilui de 8 vezes, né, o volume daquela minha amostra, e aí, então, eu vou avaliar e quantificar se realmente é negativo ou se é o efeito prozona, se é aquele excesso de anticorpos que está atrapalhando a reação do meu teste. Tá? É justamente vocês pensarem nesse gráficozinho aqui que ele apresenta. Tem muito anticorpo, pouco antígeno. Não tem reação ideal onde eu consiga visualizar
ele vai estar antes dessa zona de equivalência, eu vou ter um falso negativo, porque eu não vou conseguir detectar, né, a presença desse excesso de anticorpos. Tá? Então, o efeito prozona, justamente, ele vai ser esse efeito onde a gente vai ter excesso de anticorpos na amostra e eu não consiga detectar. E para solucionar, a gente faz, então, diluição da amostra pura, aquela amostra que eu coletei do paciente, e a gente também tenta quantificar na amostra pura do paciente, né, e quantificar as amostras diluídas. E aí, quando eu ver que o positivo só deu na amostra diluída, eu consigo ver ali que naquele paciente ocorreria o efeito prozona e eu não caí, né, no descuido de dar um falso negativo, porque eu tive todo o cuidado de fazer a diluição da amostra do meu paciente. Isso é claro, isso ocorre bastante em indivíduos que estão na fase secundária da sífilis, né, onde vai ter esse excesso de produção de anticorpo, porque a doença é disseminada, e aí vai ter, né, esse problema que pode ser sanado especificamente quando se faz uma diluição, certo? Professora, Pode falar. então é muito importante fazer a diluição, não é? Nesse caso. Uhum, justamente, né? Na maioria dos imunodiagnósticos, a gente sempre vai diluir. E quando a gente fala de diagnóstico da sífilis, sempre tem que diluir, justamente para evitar esse efeito prozona que é bem característico nessa doença. Mas se eu for fazer o diagnóstico para outras doenças, aí o ideal é que eu dilua para poder ver o título da reação, né? O quanto ainda é positivo nas diluições. Mas pode até passar despercebido. Ah, não, vou nessa amostra, eu não vou. Nesse teste X, eu não diluo, eu só vou ver na amostra direto. Né? E aí você só vai dizer se é positivo ou negativo. Você não vai dar a análise quantitativa, só qualitativa. Mas indivíduos para diagnóstico de sífilis, sempre, 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 né, diluir a amostra desse paciente, né, e ver o título da reação, se está positivo, e também para não cair no erro de um falso negativo por causa do efeito prozona, que acontece bastante nesse quadro dessa doença. Então, realmente é importantíssimo se ter a diluição da amostra, se fazer a diluição da amostra. Por isso que lá no iniciozinho da disciplina, né, antes de começar qualquer aula prática, a gente aprende como diluir, como calcular, porque é uma coisa importantíssima, né, para a vida de vocês, né? Estou falando desses testes não treponêmicos, que são aqueles onde a gente não detecta diretamente os anticorpos específicos. A gente vai ter um que é extremamente utilizado na rotina laboratorial, que é o VDRL. Ele é uma prova de floculação, então ele é como se fosse uma derivação, como eu falei lá na aula de imunodiagnóstico, das provas de aglutinação. A gente pode também fazer utilizando esses antígenos não específicos, né? ELISAs e testes rápidos de imunocromatografia, aqueles, né, parecidos com o que a gente faz para teste de gravidez. Esses não treponêmicos a gente pode fazer também imunofluorescência, que é que a gente mais utiliza para confirmatório. Então, normalmente na rotina laboratorial, o indivíduo ele vai fazer um VDRL, que é o mais utilizado desses de floculação. E depois, para confirmação, normalmente a gente faz uma imunofluorescência específica que a gente chama de FTA-ABS, tá? Que é uma imunofluorescência específica para o diagnóstico da sífilis. Então, triagem, VDRL, confirmação, FTABS. Tem outras provas também que a gente pode fazer, né, específica, não treponêmico, como
a hemaglutinação, né, que é aquela onde a gente utiliza hemácias, eu vou falar um pouquinho dela também, que ela, depois do FTABS, é o que também é utilizado, é a hemaglutinação na rotina de diagnóstico e confirmação de sífilis. ELISAs, né, que utilizam antígenos específicos, testes de aglutinação, imunocromatografia também podem ser utilizados específico. E aqui que não é da nossa área, biologia molecular, testes moleculares, onde vai fazer a detecção, né, do DNA da bactéria a partir da técnica de PCR. Então, esses diagnósticos laboratoriais, a gente pode, né, ver o exame direto, onde vai identificar lá naquela lesão, tentar fazer a extração ali na lesão, ou testes sorológicos. Mais comum, a gente vai fazer a análise sorológica do indivíduo, né, fazendo o teste de triagem, que é o VDRL, e o confirmatório, que é o FTA-ABS. Então, falando do teste, né, de não treponímico mais importante, que é o teste de floculação, comercialmente chamado de VDRL. Esses testes de floculação, ele vai ter, né, uma suspensão antigênica, onde ele vai ter 3 tipos de antígeno diferentes: a cardiolipina, o colesterol e a lectina. Ou seja, nenhum específico para o treponema pálido, mas que são antígenos que vão estar presentes no momento da infecção e o indivíduo vai produzir anticorpos ante essas estruturas. Então, no preparo dessa suspensão antigênica, vai ter ligação desses componentes que vai então resultar na formação dessas micelas arredondadas e dão o aspecto de formação de flóculos numa reação positiva. Então, o indivíduo que tem a doença, né, o indivíduo com sífilis positiva, eles vão ter esses anticorpos não treponêmicos, né, presente na amostra, eles vão se ligar a essas cardiolipinas, né, e a ligação de anticorpos, né, essas várias micelas vão formar os aspectos, né, como se fosse aqueles flóculos de neve, né, que a gente só consegue visualizar com auxílio do microscópio óptico. O anticorpo é marcado? Não, aqui é o anticorpo do paciente que se liga a essas micelas e tem essas formações positivas, esses flóculos positivos. A ausência de floculação a gente vê como se fosse areiazinhas, né, que são essas micelas, né, presentes ali, que não vão estar, né, conectadas com reação positiva de anticorpos. Então, reação positiva, a gente vai ter essas formações, né, agrupamento de micelas com os anticorpos, e reação negativa, né, não tem anticorpos se ligando a essas micelas, a gente vê como se fosse a areiazinha ali no fundo. Então, essa ligação ela vai ser encontrada de forma de flóculos ou grumos, grandes ou pequenos, que podem ser visualizados, né? Normalmente a gente utiliza o microscópio, mas dependendo do título da reação, a gente até vê, né, os flóculos ali. Mas para confirmação, para fechamento, a gente tem que utilizar o microscópio para ver essas formações positivas. Como eu falei, essas cardiolipinas, eles são lipídios que são encontrados em baixas concentrações em diferentes tecidos de mamífero, ou seja, tem nos nossos tecidos, e aí no momento da sífilis, né, que o indivíduo tá com infecção por essa bactéria, ele vai então ter essas cardiolipinas liberadas, e aí pode ter a formação de anticorpos, né, anticardiolipinas, anticorpos não treponêmicos, que vai ter essa reação por causa da ativação policlonal dos meus linfócitos B, e aí vai dar essa reação positiva para essa cardiolipina. Normalmente, para o kit diagnóstico, se utiliza a cardiolipina sódica, que vai ser obtida do coração de boi, né? E utilizada para a preparação desse antígeno
do VDRL. O VDRL ele é mais utilizado na rotina laboratorial, justamente, né, porque é de fácil acesso e também porque é um dos únicos, né, testes de floculação que pode ser utilizado para também avaliar a presença desses anticorpos não treponêmicos no líquor. Então, posso usar no VDRL a amostra de líquor e a amostra de soro. Então, normalmente, na rotina, no dia a dia do laboratório, o indivíduo, né, utiliza esse VDRL pela possibilidade de tanto, né, diagnosticar a presença desses anticorpos no líquor do paciente, lembrando que o indivíduo ele pode desenvolver uma neurosífilis, então essa positividade lá no líquor e, diferente dos outros testes não treponêmicos e de floculação, a gente não consegue detectar no líquor a presença desses anticorpos. Então, por isso que na rotina, no dia a dia do laboratório, é o mais utilizado. O mais utilizado, além de também ser mais barato do que os outros não treponêmicos. Ok, gente? Então, vamos lá. Professora, Oi. esses testes são só para a sífilis ou pode ser usado para outras bactérias? Em relação à bactéria, só a sífilis, mas indivíduos com lesões cardíacas, por exemplo, né, doenças que vão ter inflamação, né, do miocárdio, ele pode ter a presença desses anticorpos anticardiolipínicos. E aí ter positividade você pode usar também para associação dessas doenças inflamatórias, né, cardíacas. Por causa, a gente faz isso na sífilis, porque na sífilis secundária você pode ter uma lesão, né, ela pode se disseminar para a região do miocárdio e ter essa positividade, tá? Mas para outras bactérias não é utilizado, não. Ele vai ser específico para a bactéria da sífilis. Mas em outras doenças, você pode ter essa positividade, como eu falei, doenças inflamatórias cardíacas, tá? Mas, por exemplo, se você quiser ver bactérias que, sei lá, streptococcus, não vai ter positividade de VDRL em indivíduo que tem infecção por streptococcus, por exemplo. Certo? Certo, professora. Obrigada. Ah. Então, o VDRL ele vai ser uma triagem, né? Porque ele não é um teste extremamente específico. Então, se faz, né? Porque ele é um teste extremamente sensível. Então, no momento que o indivíduo tem a sífilis, ele vai dar positivo, mas eu posso ter os que não têm sífilis e dá positivo. Então, para confirmar, né, quando o VDRL dá positivo, a gente vai fazer os testes treponêmicos, os testes mais específicos para poder ver a positividade ali. Então, um desses testes específicos utilizado, o teste treponêmico, é uma imunofluorescência específica, uma imunofluorescência específica para, né, a bactéria que causa sífilis. Então, o antígeno que vai estar grudado aqui vai ser, né, o treponema pálido. Lembrando que na imunofluorescência a gente coloca o micro-organismo, as células de forma íntegra, a gente não fragmenta. Diferente do ELISA, que a gente faz fragmentação do micro-organismo ou do antígeno. Então, a gente coloca o antígeno íntegro, gruda ali na lâmina e vai ver, né, se o indivíduo ele vai ter anticorpos específicos para o treponema pálido. Vai ser positivo, né? E eu posso dizer que é um teste específico porque eu vou estar usando a bactéria de forma específica ali
para avaliar a positividade no meu teste. Então, lembrando que a leitura de uma reação de imunofluorescência, o primeiro passo vai ser grudar o antígeno na lâmina, né, que é a bactéria, depois incubar essa lâmina que já tem a bactéria ali grudada com o soro do paciente, então eu deixo um determinado tempo, faço as minhas lavagens, né, depois eu incubo com o anticorpo que vai se ligar ao anticorpo do paciente, e então esse anticorpo tem uma molécula grudada a ele, uma molécula fluorescente, e eu consigo detectar ali positividade, aqui são as bactérias, quando eu tenho essa reação positiva fluorescente ali, né? Se fosse negativo, estaria tudo escuro. Então, vai ser reagente, né, quando os treponemas ficam fluorescentes, quando essas bactérias ficam fluorescentes. Normalmente, a gente utiliza o fluorocromo, que vai dar cor verde. Não reagente, quando a gente não vê coloração, o campo fica todo escuro. Inconclusiva, quando a gente tem uma baixa quantidade de fluorescência, mesmo na amostra direta. Aí a ideia é que se faça uma nova coleta, repita ali naquela amostra daquele paciente, ou repita naquela mesma amostra que você coletou. Se na mesma amostra que coletou der inconclusivo, a gente faz uma nova coleta para poder ter certeza do diagnóstico e liberar. Certo? Além, né, da imunofluorescência, a gente vai ter os testes de microhemaglutinação, tá? Ou hemaglutinação. Os testes de hemaglutinação vão ser testes onde a gente utiliza hemácias, né, normalmente hemácias, né, de animais que não têm a grande quantidade de antígenos, e gruda, né, naquela parede daquelas hemácias antígenos do que eu quero avaliar. Se eu estou querendo avaliar, né, se o indivíduo tem infecção pelo treponema pálido, se o indivíduo tem sífilis, eu pego a hemácia e grudo fragmentos dessa bactéria e a gente consegue avaliar, né, a presença de positividade. Então, como é que a gente avalia? Tem uma plaquinha, a plaquinha fundo em V, que foi aquela plaquinha que a gente viu lá na aula prática, quando eu mostrei os materiais do laboratório. Nessa plaquinha, a gente coloca as hemácias que tem grudados nela os antígenos do micro-organismo e misturo com o soro do meu paciente. O soro vai estar diluído nas concentrações ideais, né? Misturando com o soro do paciente, né, eu deixo lá em torno de meia ou uma hora e vou avaliar, né, se houve a reação positiva. A reação positiva, ela se dá onde eu não vejo nenhuma hemácia indo para o fundo do poço. Lembrando que o poço é em fundo em U, né? E quando eu tenho esse fundo em U, ou fundo em... Não fundo em U, não, desculpa, fundo em V, né? A pontinha do V vai tudo se depositar lá naquela pontinha do V. E só se deposita as hemácias que vão estar livres, as hemácias que eu não tenho anticorpos agregados a ela. Então, a reação é negativa quando eu vejo esse pontinho lá no fundo do poço. O que aconteceu? Não teve anticorpos, os anticorpos não sustentaram essas hemácias e foram todas lá para o fundo do poço. A reação positiva, eu não vejo todo mundo lá caindo por densidade no fundo do poço. Essas hemácias vão estar sustentadas, então eu vejo uma reação homogênea, né? Aqui fica bifásico, o líquido fica em cima, as hemácias ficam embaixo, e aqui eu vejo uma reação homogênea porque eu tenho anticorpos sustentando e segurando. E esses anticorpos sustentando e segurando essas hemácias, eles só estão lá presentes porque o indivíduo tem sífilis, né? E as hemácias que eu utilizei são hemácias que têm antígenos da bactéria do treponema grudados nela, ok? Então, reação positiva, eu vou ver esse tapetinho aqui, todo mundo homogêneo. Reação negativa, onde eu vou ter tudo indo lá para o fundo, porque não tem anticorpos que estão sustentando. E conclusivo, quando eu tenho, né, metade das hemácias suspensas e a outra parte ali no fundo do poço. E a ideia é repetir com a mesma amostra, né? Se com a mesma amostra ainda continuar inconclusivo, a gente então pede recoleta desse paciente.
Ok, gente. Então, vamos lá. Ok. Outra avaliação que a gente utiliza bastante, né, na rotina laboratorial para fazer o diagnóstico, né, é normalmente infecções recorrentes pelo Streptococcus pyogenes, tá? Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram-positiva, né, do gênero Streptococcus, e essa bactéria normalmente ela faz infecção na região, né, da faringe, né, fazendo aquelas, né, gargantas, né, que a gente chama da garganta inflamada. Mas o grande problema, né, dessas infecções em gargantas, né, e recorrente, que não seja controlada por essa bactéria beta-hemolítica, ela também faz beta-hemólise, né, faz lesão total das hemácias, complicações supurativas e não supurativas, complicações onde eu vou ter, né, reatividade cruzada. Então, no momento que eu vou ativando várias vezes, né, meus linfócitos B, inflamei a garganta, melhorei, inflamei de novo, melhorei, inflamei de novo, tudo isso eu tenho ativação e produção de anticorpos, tá? Esses anticorpos que foram produzidos direcionados, específicos, né, para essa bactéria, eles podem, por consequência, se ligar a outras estruturas do corpo, estruturas que tenham essa semelhança antigênica, e é o que a gente chamou, né, quando eu falei um pouquinho de reações de hipersensibilidade, também quando eu falei de resposta humoral, né, a gente vai ter o que a gente chama de mimetismo antigênico. A gente tem, né, estruturas um pouco semelhantes, né, do micro-organismo. Eu produzo anticorpos para essas estruturas do micro-organismo, porém, né, por consequência, né, do aumento da produção desses anticorpos, eu posso ter esses anticorpos se ligando a estruturas do corpo, né, e gerando, né, febre reumática, quando se liga a válvulas cardíacas, estruturas cardíacas, né, ou quando se liga ao glomérulo, por exemplo, né, e fazem, né, glomerulonefrite, lesão cardíaca, ali presente pós-infecção por essa bactéria. É uma das grandes consequências, né, podem estar associados, né, a essa infecção por essa bactéria. Então, a importância de eu diagnosticar, de eu isolar, e muitas vezes os testes microbiológicos a gente não consegue fazer essa detecção e isolamento dessa bactéria tão fácil. Então, a ideia é que eu utilize alguns testes imunológicos para ver se o indivíduo produziu anticorpos ante essa bactéria, e aí, né, ter um cuidado maior com esse indivíduo, tratar melhor, né, infecções de garganta, para que não venha a desenvolver, né, doenças de consequência. E aí a gente vai ter, né, dois testes importantes para a detecção, né, de anticorpos ante o Streptococcus pyogenes. A gente tem o Strep-A, que vai ser um teste rápido, né, onde o indivíduo ele vai fazer coleta lá na garganta, faz a coleta na garganta do indivíduo, então o indivíduo ele não pode chegar lá com ter escovado os dentes, nem bebido água, vai chegar em jejum, tá no laboratório, faz a coleta ali na garganta, né, com o suave. E nesse kit diagnóstico, ele vai ter dois reagentes, né? O reagente A, né, onde vai fazer a extração química, né, do que vai ter ali no suave. E no momento que faz, né, essa extração do que tem no suave com esse reagente A, eu coloco o reagente B. E aí, se tiver os antígenos específicos da bactéria, então nesse strep a gente vai tentar fazer a retirada das bactérias, a gente vai detectar antígenos da bactéria presente na orofaringe do paciente. Então, peguei o suave, coloquei lá na garganta. Então, por isso que é importante a gente evitar que o paciente escove os dentes, né? Que beba água para ter o máximo possível de bactérias ainda presentes na garganta.
Passou suave ali na garganta, eu utilizo 2 reagentes, o reagente A e B, que vão fazer a extração dos lipídios e das proteínas dessa bactéria. Quando eu coloco no meu teste rápido, ele então consegue detectar que existem os antígenos da bactéria ali, e aí se tem os antígenos da bactéria, o indivíduo está com a garganta, né, presença desses estreptococos do grupo B, né, ou do grupo A de Lancefield, né, que é um grupo de classificação dos lipopolissacarídeos presente na parede dos estreptococos e é um beta hemolítico, tá? E o que é que vai me dizer se o indivíduo tem a bactéria? Que aquela infecção de garganta recorrente, ela pode estar associada a esses Streptococcus pyogenes, e aí eu tenho que modificar o tratamento, ter mais cuidado com aquelas infecções de garganta daquele paciente. Ela pode estar no trato respiratório, né, superior, normal, né, em equilíbrio com o paciente. O grande problema é quando tem essa clínica onde o paciente está tendo infecções recorrentes. E aí, se está tendo infecção recorrente, tem que controlar, né, e evitar esse processo. Outro teste que também a gente consegue, né, associar a infecção, né, e detecção do Streptococcus pyogenes é um teste rápido, né, que é um teste de aglutinação, que é o ASO ou o ázulo, né? Esse ASO ou ázulo, ele vai determinar de forma qualitativa e semi-quantitativa, né, se eu fizer diluições, né, várias diluições da amostra do meu paciente, então ela pode ser quantitativa, ou se eu fizer a análise direta, ela só vai ser qualitativa, eu só vou dizer o quanto, né, se é positivo ou se é negativo. E o que é que esse ASO detecta? Se o paciente ele produziu anticorpos anti-streptolisinal, né? Primeiro, o que é streptolisinal? Streptolisinal é uma toxina, né, produzida no momento que se tem a infecção por Streptococcus pyogenes. Então, se, né, eu tenho uma determinada toxina que é produzida por aquele micro-organismo, nesse caso, por essa bactéria, o meu sistema imunológico ele vai, então, reagir, produzir anticorpos para essa toxina, e aí, nesse caso, eu posso, então, detectar a presença dessas toxinas, a presença desses anticorpos ante essa toxina na amostra do meu paciente. Esse ácido, ele é uma aglutinação em látex. Então, o que é que eu vou ter grudado nesse látex para saber se o paciente tem anticorpos anti-streptolisinal? O que é que eu tenho grudado no látex? É uma pergunta. Eu quero detectar se na amostra do meu paciente tem anticorpos anti-streptolisinal. O que é que eu tenho grudado nesse látex para eu poder detectar esses anticorpos anti-streptolisinal? A bactéria. Não especificamente a bactéria. Eu estou Não, procurando um anticorpo extremamente específico. É um anticorpo anti-streptolisinal. é Tem na isso, o amostra anticorpo seria o. Ai, professora, a professora falou agora. streptolisinal. Seria ela, não? Isso. Então não é a bactéria em si que eu vou ter grudado, mas sim esse antígeno específico, que é streptolisinal. Então, grudado no látex, eu vou ter essa streptolisinal. Se o paciente ele tem esses anticorpos anti-streptolisinal, eu vou ter aqui a reação positiva, né? Se não tiver, reação negativa. E aqui vocês podem ver como se tivesse, né? Quando a gente talha o leite, né? Que a gente vai fazer aquela modificação do leite, né? Que o leite vai ter aqueles coalhos, né? É como se fosse esses coalhos aqui, uma reação positiva e a reação negativa, né? Quando tá tudo íntegro ali, normalzinho
na amostra no teste, lá no kit, a mistura do soro do paciente com o látex, né, utilizado, certo? Então, como é que eu faço a técnica? Pego o látex, né, que já vai estar pronto, vem no meu kit, e misturo com o soro do paciente, seja o soro direto ou o soro diluído, depende de como, né, e se eu quero analisar o título da reação ou somente se é positivo ou se é negativo, certo? É um teste bem rapidinho, simples, a gente mistura, né, em menos de um minuto, depois a gente vê reação positiva e negativa. Lembrando que a gente vai ter também os meus controles positivos e meus controles negativos ali na reação. Ok? Além disso, né, além de outras bactérias que a gente também pode utilizar o imunodiagnóstico para poder fazer o diagnóstico, é a bactéria que causa a tuberculose. Então, eu posso dizer se o indivíduo tem doenças, né, se ele está ali presente, né, a infecção pela Mycobacterium tuberculosis, né, ou bacilo de Koch, tá? O indivíduo ele vai ter infecção, ele pode ter infecção mais generalizada, né, uma tuberculose extrapulmonar, mas comumente a gente vê tuberculose pulmonar presente na infecção por Mycobacterium tuberculose. O indivíduo vai desenvolver febre, tosse, dor torácica, falta de ar, cansaço, né, expectoração muitas vezes com sangue, que está associada a essa lesão na região pulmonar. A gente vai ter uma resposta imunológica, onde pode ter infecção em macrófagos, né? E aí vai ter ativação de célula TCD4, TCD8, intensa produção da citocina interferon gama, porque a gente faz uma ativação da resposta mais TH1, e essa tentativa do aumento da produção de interferon gama é a tentativa de destruir essa bactéria, também ela é uma bactéria intracelular, tá? Então, essa necessidade do aumento da produção de interferon gama nessa doença. E aumento também, a gente tem aumento dos linfócitos TCD8, linfócitos citotóxicos, que também vão estar ativando mais macrófagos, né, para aqueles macrófagos que forem infectados serem destruídos e também para aqueles macrófagos apresentarem mais antígenos. E aí, como é que a gente tem o diagnóstico laboratorial? É um teste que ainda é utilizado no SUS, comumente as redes particulares não utilizam mais, né, em grande quantidade, mas, né, entra a volta do desuso, que é a detecção, né, da hipersensibilidade mediada por células, né, porque é uma resposta extremamente mediada por células. Como que a gente faz? A gente vai fazer um teste cutâneo, que é o que a gente chama de PPD, né? PPD, na verdade, são antígenos, né, purificados, proteínas purificadas da Mycobacteria tuberculose, né? Um preparado dessa solução, a gente já compra essa solução pronta e injeta na região cutânea lá, no tecido subcutâneo ali do paciente, e o paciente vai para casa, né? E com 48 horas, 72 horas depois, a gente vai fazer essa análise dessa hipersensibilidade, né, tardia, né, e vai ver se teve reação ali na pele, né. Essa positividade da reação, onde a gente mede, né, o halo em diâmetros, mede ali aquele halo de reação. No momento que a gente injeta, a gente vai dizer onde injetou, então a gente faz a marcação no braço do paciente de onde injetou para poder fazer a leitura. E a gente mede aquele halo de reação. O que é que essa reação ela vai me dizer, né? Que o indivíduo ele teve contato com a bactéria. E a gente vai ter contato com a bactéria, com os antígenos da bactéria, de duas formas, seja no momento de infecção, ou também quando a gente fez a vacinação, ou tendo contato com a bactéria, né, com pacientes infectados, mas eu não estou com tuberculose realmente. Então, esse é o grande problema do PPD, não está sendo tão utilizado,
né, na rotina para diagnóstico. Hoje a gente faz baciloscopia, faz outros testes, e tem testes moleculares agora, né, sendo desenvolvidos e sendo mais utilizados, né, do que os testes imunológicos para o diagnóstico da tuberculose. Então, como é que acontece? Se é uma reação extremamente mediada por células, né, no momento que eu injeto aqui o antígeno, ele então vai ser apresentado, né, e rapidamente aquelas células que já foram sensibilizadas, sejam numa vacina, né, ou seja, num contato prévio, ou seja, no indivíduo com infecção, realmente, elas então vão para aquela região onde tem aquele antígeno, vai ser recrutado, e eu vou ter ali uma inflamaçãozinha local. Aí naquele local de inflamaçãozinha, eu vou ter um dos sinais da inflamação, que é o edema, o rubor, e eu então consigo quantificar, né, a reação presente ali no braço do paciente, certo? Então, uma das formas é um teste imunológico, porque eu vou avaliar a propriedade de célula imunológica, né, de células que estão ali ativadas, que vai ter essa reação positiva. Outro teste que tem sido utilizado, e normalmente para o que a gente chama de tuberculose latente, que é aquele indivíduo que tem, né, que tem uma micobactéria tuberculose, que está ali presente nos pulmões, mas está de forma latente, né, que seria dessa forma latente. O indivíduo tem um micro-organismo, mas a infecção, a doença, ela está de forma controlada, onde mecanismos imunológicos estão controlando e mantendo aquele micro-organismo ali, e o indivíduo não está desenvolvendo a síndrome, né, a doença ali presente. O grande problema dessa doença latente, aquela doença que fica ali em um período onde não é desenvolvida, justamente é essa infecção latente, ela se transformar em infecção ativa. Então, o pessoal que trabalha com tuberculose, eles desenvolveram, né, um teste que a gente chama de quantiferon, né? E nesse quantiferon, o nome já diz, quantificar o feron, que é esse feron, o interferon gama, e como eu falei aqui no iniciozinho, né, que nessa doença a gente tem uma alta produção de interferon gama. Mas não é uma coisa inespecífica esse quantiferon. O que é que vai ter nesse teste? A gente vai coletar o sangue total do paciente, a gente coleta em tubo de heparina. Nesse tubo de heparina, né, eu vou fazer uma higienização, separo, né, os linfócitos, as células mononucleares, na verdade, bem parecido quando eu falei lá em imunodiagnóstico, quando a gente vai fazer a citometria de fluxo, tá? E aí, no momento que a gente vai fazer a citometria de fluxo, eu não falei que a gente faz a separação dessas... Deixa eu mostrar aqui. A gente fazia essa separação dessas células, né, mononucleares, então a gente consegue tirar a hemácia, tirar polimorfo nuclear, e eu deixo somente células mononucleares. E aí, no momento que eu deixo somente as células mononucleares, eu consigo, então, ter ali, né, linfócitos, vou ter monócitos também, né, mas principalmente aqueles linfócitos presentes. Eu, então, coloco aqueles linfócitos do meu paciente junto com antígenos específicos da micobactéria tuberculose, deixo os dois juntos, e aí, se forem, né, células que já foram sensibilizadas, né, que eu vou ter circulante, né, as células de memória, elas começam a ficar, elas ficam lá no baço, né, ficam lá nos linfonodos, mas também elas vão ficar fazendo vigilância. E aí, se eu tenho essas células ali que são sensibilizadas, que já tiveram contato com a micobactéria tuberculose, elas vão estar produzindo rapidamente, né, o interferon gama, muito mais rápido, né, do que uma célula que nunca viu a micobactéria tuberculose. E aí eu quantifico, né, unidades de interferon gama por ml, e aí a gente já tem
né, estabelecido do kit, quanto dá, né, de um paciente que não tem a doença latente e quanto dá, né, do paciente que tem a doença latente. E qual a importância disso? Justamente tratar esse paciente que a doença ainda está latente, né? Evitar que esse paciente seja um potencial transmissor, né? E tentar controlar a disseminação dessa bactéria. Então, a importância desse quantiferon, ele está associado, o pessoal de pesquisa utiliza bastante, eles têm tentado utilizar isso na rotina laboratorial, né? Está sendo inserido na rotina laboratorial, ainda é um teste um pouquinho caro e que precisa de mão de obra mais especializada, mas é importantíssimo para tratar esses pacientes que ainda tá com a doença latente, evitar que vire uma doença ativa e, e que nessa doença ativa, além de gerar lesão, né, e um indivíduo debilitado, evita também que esse indivíduo seja um possível transmissor. Certo? Ok, gente? Então, falando ainda de micobactéria, né, a gente pode falar da micobactéria leprae, né, que vai causar a hanseníase. Indivíduo com hanseníase, ele pode ter manifestações clínicas onde ele vai ter lesão, né, por essas bactérias na pele e nervos periféricos, e ele pode gerar, né, uma neuropatia potencial, né, e gerar incapacidade, deformidades. O indivíduo com hanseníase, ele pode ter problemas sistêmicos, né, uma infecção sistêmica, e ele pode ter, né, perda de sensibilidade em diferentes regiões do corpo. Então, visualmente, a gente vê essas lesões cutâneas, lesões de nódulos linfáticos na pele, associados a infecções por essa bactéria. E o diagnóstico imunológico não é tão utilizado, mas pode ser utilizado, né, para ajudar, né, no diagnóstico clínico, né, sendo que o clínico, né, as biópsias da pele, né, a avaliação das micobactérias nessas biópsias são mais comuns, né, de serem utilizados, mas no diagnóstico imunológico a gente pode avaliar semelhante ao avaliação, né, do PPD, né, a gente pode também utilizar o Mitsuda, né, que faz injeção intradérmica de antígenos específicos para o Mycobacteria leprae, e eu vou ver a formação, né, da inflamação local, no local da inoculação, e vejo essa região edemaciada, aumento de células na região, e vão estar associadas, né, a uma hipersensibilidade tardia, né? Normalmente a gente utiliza até 4 semanas para poder fazer a leitura dessa hipersensibilidade, e vejo essa região edemaciada e associo a uma infecção, né, pelo Mycobacteria leprae. Bem semelhante, a diferença é do tempo de leitura, mas a inoculação e como eu vejo a reação positiva é bem semelhante como no teste do PPD, que é utilizado para a Mycobacteria tuberculose. Em relação à detecção de anticorpos ou de sorologias, a gente pode utilizar, né, alguns anticorpos, avaliar anticorpos específicos para essa bactéria, utilizando um lipídio específico para a Mycobacteria leprae, né, que é o glipolipídio fenólico. Tá? Esse antígeno específico dessa bactéria a gente pode utilizar para poder produzir alguns testes imunológicos. Então, eu posso utilizar esse antígeno no ELISA, em algumas provas de aglutinação ou na imunoaglutinação, e aí eu detecto tanto anticorpo da classe IgM quanto IgG contra, né, esse antígeno específico do Mycobacterium leprae. Bastante utilizado também na rotina de pesquisa, tá? Não tanto a gente vê isso na rotina laboratorial, mas na pesquisa se utiliza bastante, né, para poder fazer triagem e tratamento de alguns pacientes, né, nos testes, nas pesquisas
em pacientes positivos. Ok? Também falando de bactéria ainda, né, a gente pode ter a infecção por Chlamydia trachomatis, né, que é o causador de doenças tanto no trato urogenital, e essa infecção urogenital ela pode se disseminar, né, gerando lesão de conjuntiva, como tracoma, conjuntivite, né, pneumonia normalmente em recém-nascido. Então, a mãe que tem infecção na região genital, ela pode passar para o bebezinho, né, então gerando doenças mais graves. Então, essa importância de eu detectar a presença de Chlamydia trachomatis. E aí a gente pode usar, né, pesquisar antígenos nas secreções, né, a partir de imunofluorescência, nos imunoensaios, tá, de ELISA, ou pesquisa, né, de ácidos nucleicos, aqui seria biologia molecular, ou avaliação de anticorpos específicos para, né, Chlamydia trachomatis, a partir das técnicas de imunofluorescência, de ELISA e de microimunofluorescência. Então, normalmente a gente vai pesquisar esses antígenos que podem estar, né, nas amostras do paciente, são antígenos específicos, né, como o LPS contido nessas bactérias e uma proteína que a gente chama de MOMP, tá? Que vai ser específica para a Chlamydia trachomatis, e a gente pode detectar esses dois antígenos lá nas amostras do paciente, né? Ou utilizar esses dois antígenos, né, como antígeno para detecção dos anticorpos no meu teste. Esses anticorpos, né, podem ser detectados, né, tanto da classe IgG, IgA, né, IgM, IgA, porque pode estar por estar associado à região de mucosa, a região do trato urogenital, e a gente pode ter títulos de IgA aumentado, e aí eu avalio, né, a presença desses dois anticorpos em infecções utilizando aqueles antígenos específicos do paciente. Tudo bem até aqui, quando a gente fala de bactérias? Para mim, sim. Tá tudo ok. Vamos lá. A gente vai falar dos principais vírus que a gente utiliza diagnóstico imunológico, tá? Claro que a gente vai ter outros vírus, uma gama de vírus ali envolvida também, só que a gente vai falar do principal, da rotina laboratorial e dos marcadores desses vírus. Tá? E aí, lembrando, né, que a importância do diagnóstico laboratorial, do diagnóstico imunológico, é porque diferente de bactéria, diferente de fungo, na rotina laboratorial a gente não consegue fazer, né, isso do laboratório de análises clínicas, tá? A gente não consegue fazer o isolamento desses vírus, ou detecção direta, visualização desses vírus nas amostras. Então, a ideia, então, é que eu avalie na amostra do meu paciente a presença de anticorpos que foram produzidos e direcionados contra esses vírus. E aí, se eu tenho a presença desses anticorpos, eu então consigo dizer aquele paciente tem a doença, porque se ele tem os anticorpos, ele vai ter ali a doença presente. Então, determinar a etiologia, acompanhar o curso da infecção viral, né? O aumento dos títulos de anticorpos, então eu posso dizer assim, quanto mais anticorpos, aquela infecção ela pode estar positiva ali. Avaliar a eficácia do tratamento antiviral, né? Diferenciar as viroses, né, em sintomas semelhantes, né? Diagnosticar doenças congênitas, determinar prognóstico, conduta também a ser tomada naqueles pacientes, para estudos epidemiológicos também a gente pode estar associando. A ideia é que eu tenha a amostra apropriada, então vai depender do conhecimento da cinética viral, tá? Se o vírus ele faz infecção
onde eu possa detectar mais facilmente o anticorpo no soro, eu vou utilizar o soro. Mas se o vírus ele faz uma infecção que eu detecto mais facilmente ou antígenos do vírus ou os anticorpos em amostras de urina, eu vou usar a amostra de urina. Ou então, se o vírus ele faz infecção em via aérea, então mais facilmente eu detecto com secreções de via aérea. Então, eu vou fazer uma coleta de suave na região nasal, na região da garganta. Então, depende muito, né, do vírus, do contato com o vírus, onde é que o vírus faz infecção, a produção, né, de anticorpos, ela vai ser facilmente detectada, né, no soro, ou não vão ser facilmente detectadas no soro. Então, eu vou detectar antígenos de estrutura, eu vou fazer uma biópsia, eu vou fazer. Então, isso vai extremamente depender do tipo do vírus que eu estou trabalhando. Então, secreções corporais, né, seja nasal, orofaringe, esperma, secreção vaginal, secreção uretal, né, isso vai depender da cinética do vírus, o que é que o vírus faz, onde ele infecta, quanto tempo que infecta. Essas codificações, elas podem ser, né, de biópsias. Então, aqui, por exemplo, eu falei um pouquinho com vocês lá quando eu falo de imunistoquímica. Então, é aqui que eu falei daqueles bloquinhos de parafina. Tá vendo aqui? Eu tenho o pedacinho do órgão lá, incluído aqui nesse bloco de parafina, e a gente encaixa aqui. Esse é o local onde a gente faz os cortes fininhos, que a gente chama de micrótomo. Então, esses blocos, né, das biópsias dos tecidos, eles podem ser incluídos em parafinas, a gente faz os cortes, tá? Depois que faz o corte lá do tecido, e a gente pode fazer detecção desses antígenos, desses vírus lá nas amostras, ou nos tecidos que foram congelados, eu posso fazer imunofluorescência, então isso vai variar do tipo de micro-organismo, né, do vírus e tipo de infecção que vai estar, então, associado. Então, amostra de fezes, urina, líquor, fluido corporal, pulsão lombar, seja lá o que for, isso vai variar, né, para a maneira que eu vou fazer a análise. O isolamento, ele não é tão simples, tá? E aí vai depender de coisas, laboratórios, né? Normalmente a gente utiliza laboratório de pesquisa para fazer isolamento, seja isolamento em animal, né? Em células, né? Lembrando que os ovos são células, tá? Por isso que muitas vacinas, a gente, indivíduo que tem alergia ao ovo, né, ele não vai poder tomar certas vacinas porque a gente faz a replicação, o desenvolvimento de vírus em ovos, tá? Porque ali é uma célula, ali seria uma vidazinha, né? Então, a gente pode utilizar ovos, eu posso dizer, fecundados, tá? Não é o ovo que a gente come, não, tá? É ovos fecundados para poder fazer a replicação de alguns vírus, né? Ou em culturas celulares, né? Em meio de culturas celulares para poder fazer essa replicação. Então, não é tão simples eu detectar, né? E fazer isolamento, e não é o ideal fazer esse isolamento em laboratórios de análises clínicas. Então, a ideia é que, então, eu vá fazer a análise desses vírus, né, a partir do que o meu sistema imunológico produziu. Então, se o indivíduo ele vai ter, né, presente lá na amostra dele ou o anticorpo que foi produzido contra o vírus, ou no momento que o vírus está se replicando, ele vai ter antígenos do vírus presente lá na amostra dele, eu vou então, né, detectar ou antígenos ou anticorpos na amostra. E para isso, né, eu preciso ter o anticorpo correspondente, o encaixe correspondente, que esse encaixe correspondente ele vai ter que ser marcado normalmente, porque isso numa técnica onde não são diagnósticos rápidos, né, são diagnósticos mais específicos, a gente vai ter um anticorpo, então, marcado com enzima, com corante fluorescente, com os diferentes marcadores. E aí é onde a gente entra, né, com as técnicas que a gente já discutiu nas semanas anteriores, certo? Ok, gente?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Ok, então. Ok. Então, falando do diagnóstico imunológico, a gente não pode deixar de falar das hepatites virais, tá? Lembrando que hepatite viral são as doenças, né? Inflamação lá no fígado, lesão nos hepatócitos a partir de alguns vírus. A gente agrupa, né, esses vírus em uma família, né, a família dos vírus que causam essa lesão em hepatócito, e a gente é designado por letras, né, hepatite A, B, C, D e E. E a gente consegue detectar e fazer o diagnóstico dessas hepatites virais no laboratório, né, de análises clínicas, tá? Então, a maioria a gente utiliza ELISAs, né? E aí o que vai diferenciar esses ELISAs para hepatite A, B, C, D e E vai ser o ELISA, ou desculpa, vai ser os antígenos que vão ter lá presente naquele meu ELISA. Então, se eu quero fazer o diagnóstico de hepatite A, o antígeno que eu vou usar no ELISA para detectar os anticorpos contra o vírus da hepatite A são, né, os antígenos do vírus da hepatite, né, e na amostra do paciente, se ele tiver hepatite A, ele vai então ter esses anticorpos presentes e vai dar uma reação positiva. Então, né, essa hepatite A causada por esses vírus, né, o vírus da hepatite A são vírus, né, da família Picornavidae, né, do gênero hepatovírus, né, que são vírus que causam infecção em hepatócitos. Essa infecção ela pode ser transmitida de forma fecal oral, ou seja, alimentos contaminados, né, por indivíduos que fizeram a liberação dessas partículas virais, né, nas fezes, e essas fezes então contaminam água, alimentos, e há uma disseminação de pessoa a pessoa. E o que é que a gente detecta? A gente pode detectar tanto IgM quanto IgG anti-hepatite A. Então, se ele é um anti-hepatite A, esse anticorpo, e eu consegui detectar, significa que no meu teste, o antígeno que eu utilizei para a detecção no teste foi o antígeno, né, do vírus da hepatite A. Então, normalmente, né, como eu uso normalmente um ELISA, a gente usa partes, né, do micro-organismo, fragmentos desse micro-organismo, e aí se o indivíduo tem IgM positivo, significa que a doença é mais precoce, né? E o IgG positivo, né, significa que é uma doença, né, mais tardia. A gente pode também associar, mas aí é só para a nível, né, de curiosidade, a gente não pode. Vocês vão ver isso mais quando for falar de bioquímica clínica, mas a gente pode associar marcadores hepáticos a essa infecção por hepatite A, tá? E as outras hepatites virais. E a gente vai ter um aumento, né, desses marcadores hepáticos, tá? A presença de IgG positiva também no indivíduo, ela pode também ser uma resposta vacinal. A gente tem a vacina para hepatite A, mas ela não, se eu não me engano, ela não está dentro do esquema de vacinação do SUS. Mas se tiver, vai ser a vacinação para criança. Mas para adulto, ela não está dentro do esquema de vacinação. Hoje não é tão grave quanto a hepatite B. Na hepatite B, né, o vírus da hepatite B também é um vírus da família do grupo lá dos hepatovírus, né, que são vírus que geram infecções em hepatócitos. A transmissão ela vai se dar através de troca de fluidos corporais, né, contato com o sangue da pessoa infectada, né, esse sangue cai em contato, né, que vai estar ali presente aquelas partículas virais, né, relação sexual, e também pode ser transmitida da mãe para o filho, né, transmissão vertical.
No caso da hepatite B, a gente tem alguns marcadores imunológicos, né? Diferente da hepatite A e das outras hepatites, a gente detecta a presença de de IgM ou de IgG, né, para aqueles antígenos do meu teste e pronto. Né? No caso da hepatite B, a gente pode ter vários marcadores utilizados, né? E esses marcadores têm significados específicos na doença. A gente tem, né, grupos de antígenos. Então, quando a gente fala dos grupos de antígenos, a gente chama de AG-HBS, ou de AGs, desculpa, tá? E quando a gente fala de anticorpos, né, que está presente na amostra do indivíduo, né, a gente sempre coloca o anti, tá? Lembrando que esse antígeno eu posso ter circulante numa determinada infecção de um paciente, eu posso ter circulante esses antígenos na amostra do meu paciente. Tá? Posso conseguir quantificar ali partículas, pedaços do vírus, né? Depende da doença. No caso da hepatite B, a gente consegue detectar, né, na amostra do paciente esses pedaços, essas partículas do vírus. Tá? Então, lembrando, sempre quando tem o AG, vai ser os pedacinhos lá do vírus, e o anti são os anticorpos produzidos para aquele fragmento específico, para aquele antígeno específico do meu vírus. Então, a gente tem o AG-HBS, tá? É um antígeno que está lá presente lá no capsídeo, na região do capsídeo ali, do vírus da hepatite B. A gente também chama de antígeno Austrália. Né? Ele vai ser determinado, eu consigo encontrar até 6 meses da infecção a presença desse antígeno na amostra do paciente. Esse antígeno também é um antígeno que a gente utiliza para vacinação do indivíduo. Tá? Então, quando a gente vai tomar lá a vacina da hepatite B, é utilizado, né, esse antígeno específico para vacinação. Tá? Então, a gente não utiliza pedaços do vírus, a gente utiliza especificamente, né, esse fragmento no caso da vacinação para hepatite B, né, que é esse AG-HBS. Então, se eu tenho esse antígeno importante, possivelmente eu vou ter um anticorpo que foi produzido, né, um anticorpo monoclonal que meu linfócito B produziu especificamente, tá, para esse fragmento do antígeno, do AG-HBS. Então, esse anticorpo vai ser o anti-HBS. Então, esse anti-HBS é um anticorpo que vai ser, né, produzido quando entra em contato com o antígeno do vírus da hepatite B, o AG-HBS. Então, quando eu quantificar lá na amostra do paciente, tá? Eu quantificar o AG-HBS, eu posso dizer, olha, o indivíduo ele está com uma infecção para a hepatite B, porque só consigo detectar esses antígenos num quadro infeccioso, tá? E eu consigo quantificar, né, até, né, 6 meses ainda ali presente na amostra desse paciente. Né? E posso também, no momento da infecção, quantificar, né, esse anti-HBS que foi produzido especificamente para esse fragmento. Mas, tá? Foi dentro de 2 meses de contato, possivelmente. Né? O indivíduo fez sexo desprotegido e a pessoa que ele fez sexo desprotegido, né, tem hepatite B. E 2 meses depois, ou 2 semanas depois, desculpa, o indivíduo ele teve contato, né, que teve contato ali, ele então foi fazer um teste, foi fazer como é que eu posso dizer? Uma sorologia, tá? No momento que ele fez a sorologia, somente o anti-HBS deu positivo. E esse indivíduo era um indivíduo vacinado, esse que teve contato, tá? Isso significa que ele que está infectado para o vírus da hepatite B. Ele só deu positivo no
anti-HBS foram 2 semanas depois daquele contato. E é um indivíduo vacinado. Ninguém? O que é que acontece, tá? Se a gente usa a vacina, como eu falei, na vacina, qual é o antígeno que a gente utiliza nela? O AG-HBS, que é esse antígeno aqui. O indivíduo é um indivíduo vacinado, né, comprovado que a vacina funcionou, ele teve contato com uma pessoa que tinha, né, a infecção, né, porém, não deu positivo para marcador da doença. O que é que significa dizer? Significa dizer que o indivíduo ele está imunizado ainda e não conseguiu, né, não foi possível fazer infecção nesse indivíduo. O que é que acontece? Eu faço a vacina, né, recebi a vacina é antígeno específica, ou seja, eu só recebi aquele antígeno do vírus, tá? Quando eu recebi aquele antígeno específico do vírus, eu vou produzir anticorpo específico para aquele antígeno do vírus. Então, o indivíduo que teve, né, que fez a vacina, fez soroconversão, ele vai ter ali presente somente o anticorpo anti-HBS. Mas se ele é vacinado e não tem infecção, o antígeno vai estar, então, negativo. Então, eu posso usar esses 2 marcadores, né, como para ter ideia, né, de triagem se o indivíduo tem a doença ou não. Então, eu estou em vermelhinhos aqui, que são os principais que a gente utiliza como marcador de doença. Né? O resto a gente faz, né, para acompanhamento, para ver como está a doença, mas o AG-HBS e o anti-HBS são os 2 principais. Por quê? No indivíduo com AG-HBS positivo, que é um antígeno HBS, e o anti-HBS positivo, o que é que significa dizer? Né, que o indivíduo ele tem o vírus presente, porque além do antígeno, que é do vírus, que só vai ter presente na sua amostra se o vírus estiver dentro de você, tá? Que só vai ter em grande quantidade quando o vírus está lá se replicando e liberando esses pedaços, esses fragmentos dele na sua amostra, tá? Então, a gente vai ter esse AG-HBS presente lá no seu sangue, circulando, e também vou ter um anticorpo que ele vai estar sendo produzido porque você tem a infecção. No momento que eu só tenho resposta vacinal, ou seja, que o que eu tenho ali, aqueles anticorpos produzidos, foi porque eu tive contato com a vacina, eu não tenho, então, esse antígeno. Não é positivo o antígeno, né, no momento que o indivíduo está somente vacinado, que ele não tem a doença. E aí eu vou ter positivo o quê na resposta vacinal? Somente o anti-HBS. Certo? Entenderam? Entendi. Ok, né? Então, essa relação de AG-HBS e de anti-HBS, né, está justamente associada. A vacina é produzida a partir desse antígeno específico, né, e o indivíduo vacinado ele vai ter somente o anticorpo. No quadro de infecção, ele vai ter tudo positivo, tá? Mas eu só estou falando agora desses 2 marcadores. E aí, positivo somente o AG-HBS, né? E aí, falando dos outros marcadores. Professora? Oi. Se ele tiver só a vacina, vai ser qual que vai dar positivo? Somente o anticorpo. Somente o anticorpo. Isso. Tá bom, obrigada. Você tem que pensar assim, ó. Se o AG, o antígeno, né, é somente quando o paciente tem o vírus, então, se ele está vacinado, ele não tem o vírus. Então, ele só vai produzir coisas que o sistema imunológico produz. A presença de antígenos na amostra do paciente significa que o micro-organismo está ali presente, certo? Então, se tem um antígeno, o indivíduo está doente. Se só tem um anticorpo, possivelmente a vacina.
Por que eu estou falando se só tem anticorpo quando eu falo do anti-HBS? Porque os outros anticorpos, aí sim vai me dizer infecção. Porque eu volto a dizer, a vacina que a gente utiliza para hepatite B, né, ela vai utilizar lá na misturinha da vacina somente esse antígeno. Então, eu não posso produzir outros anticorpos a não ser esse anticorpo específico, porque o meu corpo, ele não conhece as outras partes do vírus, né? Porque eu só recebi esse pedacinho do vírus, só recebi o AG-HBS. Eu só recebi esse fragmento, essa proteína específica do vírus. Então, não tem como eu produzir, por exemplo, um anticorpo anti-HBE, que é contra uma outra proteína do vírus, se eu não recebi na vacina. Então, se eu tenho outros anticorpos, como anti-HBE, aí sim significa que eu tenho a infecção, né? Porque eu não tive contato com a vacina, né, no momento de vacinação, com outros antígenos, como, por exemplo, o AG-HBE. Então, só é positivo, só é marcador vacinal somente positividade do anti-HBS. Mas eu posso fazer o anti-HBS isolado na amostra do paciente? O ideal é que não, porque eu não vou ter certeza se é positivo por causa da vacina ou se é positivo por causa da infecção. Eles vão estar positivos em 2 momentos. Então, a ideia é que eu faça um marcador, que é só da vacina, que é o anti-HBS, com outro marcador que vai ser positivo na infecção. Então, por isso que normalmente a gente faz os dois que estão em vermelho, o anti-HBS e o AG-HBS. Somente o anti-HBS positivo, vacina. Os dois positivos, doença, tá? Os dois negativos, e você vacinou, sinto muito, sua vacina não funcionou, tá? Aí você vai ter que vacinar de novo e pedir a Deus que seus, né, linfócitos B não sejam tão preguiçosos e consigam fazer resposta de memória e gere, né, faça a soroconversão e você então consiga ser imunizado. E aí, falando desses outros marcadores, sempre em dupla, tá vendo? Eu tenho um antígeno isolado do vírus e o anticorpo contra esse fragmento, contra esse antígeno. Então, quando eu falo, né, do anti-HBE, anticorpo anti, né, proteína HBE, ele vai ser o anticorpo que foi produzido no momento que teve contato com essa proteína do vírus. E aí, no momento que o vírus está se replicando, porque essa proteína ela é importante no momento da replicação viral. Então, no momento que esse vírus está se replicando, vai estar sendo exposta essa proteína e aí o indivíduo vai estar, então, produzindo esses anticorpos para bloquear essa proteína de replicação, tá? Então, indivíduo com doença ativa, né, que a doença está, né, em alta ainda, ele vai ter uma grande quantidade dessa proteína no soro. Então, tá ali replicando, tem várias cópias do vírus ali sendo produzidas, vai ter muito desse antígeno sendo ali, então, detectado na amostra do paciente. Em contrapartida, quando ele começa a produzir mais anticorpos e consegue, então, ficar bloqueando essa proteína, ele, então, começa a controlar a replicação do vírus. Então, aumento, né, mais antígeno HBE do que um anticorpo HBE, significa que o vírus está em alta replicação. Se eu tenho mais anticorpos, né, e menos, né, essa proteína HBE, então eu tenho mais anti-HBE e menos antígeno, significa que eu estou conseguindo produzir quantidades de anticorpos, né, que estão conseguindo, então, bloquear essa proteína e controlar, né, a replicação do vírus e, então, reduzir o risco de contaminação dos outros indivíduos. Porque se eu tenho uma alta carga viral, né, uma alta quantidade de vírus ali presente, que pode estar associado a aumento dessa proteína, então é um indivíduo que está em maior possibilidade de transmitir o vírus. Se eu consigo produzir mais, né, o que bloqueia, o que neutraliza e
e evita a replicação, porque, como eu falei, essa proteína é importante na replicação. Então, eu consigo reduzir, né, o risco de contágio, tá? Então, essas duas proteínas, ou desculpa, esses dois componentes são codificados no soro do paciente justamente para ver, né, associar a quantidade de vírus que estão sendo produzidas, associar, né, a riscos aumentados de transmissão, né, desse paciente, né, aqui que eu já tenho certeza que vai estar infectado pelo vírus da hepatite B, certo? A GHBE e anti-HBE. Entendendo? Entendi, professora. Vamos lá. E aí a gente tem mais outros dois marcadores importantes, né? Outra dupla, que vai ser o AG-HBC, então o antígeno HBC do vírus, né? Para a detecção, esse antígeno ele vai estar lá na região do core, né? Região principal lá do vírus, e ele é detectável somente lá no tecido, então só se eu fizer biópsia hepática para poder estar avaliando. Ele pode estar presente, né, na fase aguda ou na fase crônica da doença, mas, né, somente detectado no momento, né, que eu faço a biópsia hepática. Porém, os anticorpos, eles ficam circulantes, eu consigo detectar os anticorpos contra esse antígeno específico do vírus da hepatite B. E aí eu posso detectar e avaliar, né, se é uma doença mais aguda, então eu posso ter um anti-HBs IgM e um anti-HBs IgG, e aí eu consigo, né, ver o estado da doença, se é uma doença mais crônica e mais aguda. Então, esse quadro aqui, ele coloca esses marcadores da hepatite B por tempo, tá? Então, dentro de semanas, né, até 12 semanas, ou até 3 meses, a gente vai ter positividade do AG-HBS, do AG-HBE, ali dentro desse momento, nessa fase inicial. Então, até 3 meses, mais ou menos, a gente tem altas quantidades desses dois antígenos. Em contrapartida, a gente vai ter, né, o aumento dos outros anticorpos importantes, né? Primeiro, o anti-HBC, IgM, né? Também vou ter um anti-HBC total ou IgG, que vai estar aumentando durante o tempo, e durante anos, né, o indivíduo ele vai ter positivo esse anti-HBS, que vai evitar uma reinfecção, tá? Esse anticorpo anti-HBS confere imunidade ao meu paciente. Então, eu posso ter um anti-HBS no estado vacinal, no indivíduo que foi vacinado, ou o indivíduo depois que conseguiu controlar a infecção, e ele vai passar o resto da vida produzindo esses anticorpos, e aí que vai conferir imunidade possivelmente numa reinfecção, né? Evitar que o indivíduo se infecte novamente com aquele vírus, né? Doença ela pode ser controlada, mas eu não posso dizer que eu tenho cura, né, total, né? Ela pode ser ali, então, controlada, né? O indivíduo ter contato, mas eu não posso dizer que o indivíduo que já teve hepatite, né, que ele seja curado depois desse quadro infeccioso, né? Por isso que o indivíduo que já teve hepatite, né, seja B ou C, não são indivíduos que possam doar sangue, por mais que a doença já esteja controlada, mas eu não posso dizer que é um indivíduo curado totalmente, né? Que é um indivíduo que não tem risco de transmitir esses vírus, mas ele pode passar o resto da vida sem ter nenhuma mais crises, sintomas, lesões hepáticas, elas podem ser então controladas, certo? Então, falando, né, desses vírus da hepatite, a gente também tem hepatite C, né? Então vai ser o vírus C, que também causa, né, infecção lá na região dos hepatócitos. A infecção por vírus da hepatite C, ela também pode se tornar, né, por causa dessas lesões mais graves, né, citotoxicidade, destruição tecidual, ela pode chegar, né, a um câncer hepático, né, por causa dessas mutações. E eu posso, né, detectar também lá na amostra do paciente, no soro do paciente,
né, a presença de anticorpos anti, né, as partículas específicas do vírus C, da hepatite, e a gente vai detectar tanto anticorpo IgM, né, quanto anticorpo IgG específico. Diferente da hepatite B, a gente não tem uma série de marcadores, né? A gente só tem esses grandes marcadores, os marcadores mais específicos na hepatite B, né? Porque a gente justamente tem que correlacionar com imunização, né? Com outras partículas, foi mais amplamente estudado, né? Os testes mais bem desenvolvidos com esses, né, marcadores específicos, e a gente consegue ver melhor o quadro da doença quando a gente fala da hepatite B. Mas a hepatite C a gente consegue ter ideia, né, tanto da doença aguda quanto da doença crônica, e controlar a doença a partir da quantificação, né, dos níveis desses anticorpos. Pode ser utilizado, né, ELISAs, né, uso Western blot, monoblotes, né, para poder confirmação. Então, eu posso usar, né, ELISAs como triagem, ou então ELISAs confirmatórios, depende da quantidade e o tipo de antígeno que foi, então, utilizado. Hepatite D, né, outro vírus, né, que causa infecções hepatócitas, só que normalmente, né, para que gere infecção por esse vírus, uma infecção não tão comum, ele precisa, né, ser completado com o vírus da hepatite B. Então, eles vão ter essa conexão, né, a partir, ele consegue fazer infecção quando ele utiliza, né, partes do vírus da hepatite B, e normalmente a parte que confere a possibilidade de infectar células, que é o AG-HBS. Tá? De forma importante, que eu não citei, eu não destaquei isso quando eu falei da hepatite B, a gente faz a vacina, né, com essa proteína do vírus, porque é uma proteína que está associada à possibilidade do vírus conseguir infectar as nossas células. Então, no momento que a gente tem anticorpos direcionados a essa proteína, a gente bloqueia essa proteína, neutraliza essa proteína. Então, o vírus ele não consegue se encaixar, né, na estrutura da célula, que então deixa que ele infecte a célula. Né? Porque lembrando lá, vocês devem ter visto lá em micologia e virologia, tá? Porque um vírus entre, né, numa célula, ele precisa ter como se fosse a chavinha. Então, ele precisa ter uma proteína específica que vai se encaixar na estrutura dessa célula e faz com que, né, a célula deixe, né, que ele consiga entrar. Porque a membrana da célula ela é seletiva. Mas no momento que eu tenho algo que me engane e diga que ele pode entrar, então essas células elas conseguem, né, ser então infectadas. E isso que acontece nessa proteína GHBS, é a proteína que confere a possibilidade de infecção. Então, no momento que a gente faz a vacina dessa proteína, a partir dessa proteína, a gente consegue produzir esses anticorpos específicos, e aí no momento que a gente neutraliza, né, porque a gente já tem esses anticorpos circulantes, no momento da vacinação, eu bloqueio a infecção. O vírus da hepatite D, espertamente, ele consegue, né, utilizar essa envoltório do vírus da hepatite B, o vírus da hepatite D, ele consegue então usar esse envoltório do vírus da hepatite B, e aí então ele consegue fazer a infecção. Mas aí eu diferencio, né, se o indivíduo ele vai ter os marcadores imunológicos né, estruturas, antígenos específicos do vírus da hepatite D. Então eu posso ter tanto anticorpos IgM contra essa estrutura, quanto anticorpos do tipo IgG contra essa estrutura do vírus da hepatite D. A transmissão se dá, né, através da mãe para o filho, relação sexual, também comportamento e contato com secreções urogenitais, né, então questões de higiene também estão envolvidas, né, na transmissão do vírus da hepatite D. Então, eu posso associar como marcadores, a gente tem os marcadores bioquímicos de infecção,
né, de lesão hepática, a gente vai ter, né, os anticorpos, né, anti-hepatite D, e eu posso, como esse vírus utilizou os capsídeos, a estrutura do vírus da hepatite B, posso detectar também o antígeno HBS, que é o que esse vírus utiliza também como marcador e presença na infecção por hepatite D. Ok? Vamos lá. Outro vírus que a gente utiliza extremamente, o diagnóstico imunológico para ajudar, né, na detecção, é o retrovírus, que é o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana. Tá? Indivíduos que fazem, né, que têm essa imunodeficiência, né, ela ocorre, né, porque esse vírus ele consegue infectar nossos linfócitos TCD4. No momento que faz a infecção desses linfócitos TCD4, a gente lembra da importância desses linfócitos no momento que ele vai, né, tá ativando, né, e ajudando na ativação do linfócito B. Então, se eu tenho redução, né, ou modificação desse linfócito TCD4, eu reduzo a ativação do linfócito B, né? E também a gente viu que na ativação, né, do linfócito TCD8, no momento que está tendo a apresentação antigênica por linfócito TCD8, esse linfócito TCD4 ele é extremamente importante, né, para que esse TCD8 ele se torne citotóxico, né, para que ele se torne uma célula onde vai fazer lise das células infectadas. Então, esse é o grande problema da infecção pelo vírus da HIV, né, que ele vai fazer a infecção nos meus linfócitos TCD4, e aí nessa infecção do TCD4 eu faço, né, uma desestabilização da minha resposta imunológica, gerando, né, mecanismos de imunodeficiência. Então, esse vírus ele vai ter algumas proteínas específicas. A gente tem essa proteína GP120, GP41, que são específicas, né? Uma proteína P24, que está na região, né, do capsídeo do vírus, né, que é a região da membrana lipídica, quando eu falei do GP20 e do GP41. E eu estou falando dessas proteínas porque são proteínas que a gente utiliza específicas também no diagnóstico do vírus da do vírus da imunodeficiência humana. Então, a gente pode utilizar, né, alguns ensaios imunoenzimáticos, né, como ELISA, utilizando, né, o antígeno GP, né, 24, que, né, é essa aqui que vai estar lá na cápsula, né, no capsídeo lá do vírus. Então, eu posso detectar, né, esse antígeno ali presente e anticorpos, né, específicos para esse antígeno, e aí, então, visualizando e detectando a positividade. Os testes de ELISA, normalmente a gente faz como triagem, né? Então, eu faço o primeiro teste do ELISA para poder fazer a triagem. Normalmente, a gente vai utilizar a técnica de imunoblot ou um Western blot, utilizando, né, essas proteínas específicas do vírus, né, para que eu consiga confirmar o diagnóstico do meu paciente. Então, normalmente no HIV, hoje, né, tem sido inserido também o teste rápido, né, onde a gente vai detectar a presença desses anticorpos presente na amostra do paciente, de forma não tão, né, específica, mas sensível. Então, aquele teste rápido, não sei se vocês já conseguiram visualizar, a gente pode fazer um teste rápido semelhante ao teste rápido, que é uma imunocromatografia, só que aquele que é feito, né, parecendo a saboneteirinha, que a gente viu na aula passada. A gente pode fazer pro HIV, ou então o ELISA, né, esses dois, tanto o teste rápido como o ELISA seriam triagem, e aí para confirmatório, para liberar realmente o diagnóstico positivo, HIV positivo, somente utilizando as proteínas específicas e pela técnica de Western blot, que é uma técnica mais, né, específica, mais como posso dizer,
onde eu não tendo erros, né, de metodologia, eu então consigo diagnosticar e ter ideia que o paciente ali é positivo, realmente, e ele é HIV positivo. Certo? Então, vamos lá. Também falando de vírus, a gente pode ter, né, o indivíduo desenvolver, né, a doença, que é uma mononucleose infecciosa, normalmente causada, né, por um vírus que é da família de herpes vírus, que é o Epstein-Barr, tá? E aí vai ter dois tipos, né, onde a gente vai ter duas regiões reconhecidas, né, para esses vírus. E esses vírus, normalmente, eles podem se replicar na região da nasofaringe, vai se replicar ativamente, né? Podendo fazer uma infecção onde vai ter lise de células ou não ter lise de células. Após 24 horas, né, a gente já consegue detectar lá na amostra do indivíduo, por causa dessa lise recorrente, a presença de antígenos ante, né, o vírus da Epstein-Barr. Esses vírus, né, a gente pode também detectar a presença desses antígenos, né, que pode estar na região do capsídeo, ou os antígenos que vão estar no momento que a infecção está mais difusa nesse paciente, que vai determinar o maior grau de patogenia. Então, quanto mais eu tenho esses antígenos difusos, maior eu tenho lise nas minhas células, né, no momento da infecção pelo vírus do Epstein-Barr. Posso associar, né, outros marcadores hematológicos, né, aumento de linfócitos, né, doenças virais, a gente tem linfocitose acentuada, e aí vou ter linfocitose com neutropenia, né, com redução de plaquetas nessa infecção. Então, a gente pode associar tanto os marcadores detectando esses antígenos do vírus, né, quanto, né, associados ao quadro hematológico do paciente, e posso ter elevações de imunoglobulinas específicas, como hemoglobulina IgM, IgG e IgA, lembrando por ele fazer infecção em nasofaringe, ele consegue, então, a gente faz, então, produção dos anticorpos IgA, que são os anticorpos que estão associados à mucosa. Então, os três podem ser detectados no indivíduo que tem, né, o vírus Epstein-Barr e associar, né, obviamente, se eu tenho maior quantidade de IgA, né, uma infecção ali ativa no momento que eu tenho lesão na região de nasofaringe. Existem dois, né? Existe mais dois, eu vou falar de mais dois vírus, tá? E a gente finaliza a aula. A gente também tem outros vírus, né, que são, né, retrovírus também, e não são tão falados no momento da graduação, que é o HTLV. Mas o HTLV é um vírus que também faz transmissão a partir de secreções, né, também contato sangue do paciente, tá? É um retrovírus, né, a transmissão ela pode ocorrer de forma horizontal, ou seja, de indivíduo para indivíduo, ou de forma vertical, da mãe para o bebê, né, pode haver a transmissão, né, normalmente a mãe que tem HTLV, ela não pode amamentar o bebezinho, né, que pode fazer a transmissão, e indivíduos que têm a presença do vírus, elas podem desenvolver dois tipos de síndrome, né, onde o indivíduo vai ter, né, a leucemia, né, ou linfoma de células T do adulto, que é o ATL, tá? Onde ele vai ter exacerbação, maior produção de linfócitos, e a gente pode ver, a partir da técnica de citometria de fluxo, os fenótipos desses linfócitos e ver aumento desses fenótipos específicos e associar, né, a infecção por HTLV. Então, é um dos diagnósticos, né, e acompanhamento do paciente a partir dessa infecção, seja aguda, crônica ou infecção que ainda vai estar ali latente, tá? A gente associa, né, essa leucemia, esse linfoma do adulto, aumento dessas células TCD4, normalmente, específicas, ativadas.
ou o indivíduo ele pode ter, né, paraparesia hepática ou tropical, onde o vírus ele vai fazer lesão, né, em nervos, em gânglios, né, nervosos, e vai fazer, né, redução da sensibilidade desse indivíduo. Então, são duas síndromes que ocorrem no momento da infecção pelo HTLV. O indivíduo ele pode desenvolver essas duas síndromes. E, além de eu avaliar pela citometria de fluxo os tipos de linfócitos que vão ser detectados, né, no quadro da leucemia do adulto, eu posso, então, avaliar por técnicas imunológicas a presença, né, de anticorpos específicos, né, para os antígenos do vírus, tá? Posso utilizar a técnica de ELISA, imunofluorescência, mais confirmatório, fechamento diagnóstico. O diagnóstico final vai ser a detecção de anticorpos específicos, né, para uma região específica do vírus, com epítopo específico do vírus, a partir da técnica de Western blot. Então, tanto o HTLV, né, quanto o HIV, a gente pode usar outras técnicas de triagem, mas a técnica que eu consigo fechar o diagnóstico, que eu consigo quantificar, ver o diagnóstico final, né, vai ser a técnica de imunoblot ou Western blot. E por fim, né, que a gente utiliza hoje, principalmente, né, no momento dos surtos, ainda bem que a gente conseguiu restabelecer, né, e estabelecer muito bem agora os marcadores, né, para detecção imunológica do vírus da dengue. Né. Hoje a gente consegue quantificar, né, os vírus que são transmitidos, né, por mosquitos, a gente chama de arboviroses, e a gente vai ter 4 sorotipos do vírus da dengue, e a gente pode quantificar. No primeiro ao quinto dia dos sintomas, a gente já consegue, né, fazer isolamento viral, né, sorotipagem, fazer o PCR, né, e quantificar o DNA do vírus, e aí eu consigo, né, ter ideia do sorotipo. Comumente no laboratório a gente não faz, né, laboratório de análises clínicas a gente não faz esse tipo de detecção, mas a gente vai detectar a presença e a quantificação de anticorpos, né, do tipo IgM e IgG, né? Sendo que o IgM ele pode até estar positivo até 60 dias do contato, né? Mas antes disso, eu posso ter redução desses IgMs, mas a gente utiliza, né, para detecção dos anticorpos, né, a partir do quinto dia de aparecimento dos sintomas, a gente já consegue detectar, né, IgM ali na amostra, né, em cerca de 10 dias, né, ou 7 dias, a gente já consegue também detectar IgG. Rapidamente a gente consegue detectar IgG na amostra do paciente, né, com dengue ali ativa. Então, né, os anticorpos IgG, né, cerca de títulos detectáveis, a gente vai ver o maior número de títulos detectáveis lá no quinto, né, sexto, sétimo dia, né, e IgM, né, 2, 3, 4 dias, a gente já consegue quantificar e detectar ali na amostra do paciente. E a gente tem kits, né, de ELISA, né, kits rápidos, hoje são utilizados também para avaliação da dengue e também para acesso desses locais que não têm possibilidade de desenvolver, de fazer a técnica do ELISA, que é uma técnica mais, né, que precisa de mais acessórios, mais equipamentos diferentes, né, do que um teste rápido que pode então ser utilizados. Ok? Certinho? Certinho. Tudo certo, professora? Oi, pode perguntar. A senhora quer as atividades do